Então, gente, voltando à aula, vamos lá. Vamos ver como que a gente continua aqui. Então, um dos pontos que a gente tinha olhado na aula anterior, né, ou seja, essa mesma aula mais cedo, o que é que a gente estava olhando? Essa questão de aprender como lidar com esses bits de tanto faz, né, e aí trabalhando na lógica combinatória. Se eu não me engano, aqui eu falo qual a referência, tá? As datas vocês esquecem aqui que eu estou reciclando aqui, ó, agosto de 2018. Estou reciclando umas transparências aqui. Vocês podem ver que a gente está quase que 2 anos atrás, né? Foi feriado aqui. Enfim, a gente está, acho que na unidade 3. Então a gente está até adiantado com relação ao ano passado, mas a gente vai ter que dar uma espécie de corrida. Então a gente está no capítulo 3 do CATS, né? Do Roth, trabalhando com lógica combinatória, algoritmos para simplificações de 2 níveis. Agora vamos fazer o seguinte: agora o que realmente interessa. Como que a gente usa estes bits de tanto faz para podermos simplificar? A lógica é a seguinte: eu vou escolher que ele seja 0 ou 1 de acordo com a minha conveniência, né? Como assim? Vamos lembrar, essa hora que é bom a gente lembrar do Shannon, né? Como assim? Olha só, vamos olhar para isso daqui, para uma tabela verdade dessa, e olhar o número de uns e o número de zeros. Se você tiver um número de zeros ou um número de uns, ou maior que o número de uns, ou vice-versa, o que você vai fazer? Você vai completar para ter o maior número possível daquele que já está em maioria. Você vai se somar a eles. Por quê? Porque se você aumenta, então vamos contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. E aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Eu faria isso à primeira vista, né? Mas por que é que eu faria isso? Deve ter tem alguma coisa aqui que eu acho que... Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Mas por que se eu olhasse para isso eu faria isso? De novo, gente, eu estou pensando tudo sobre essa lógica de se eu aumento o número de uns para que ele tenha de um deles, 0 ou 1, para que ele tenha maioria, eu estou diminuindo a quantidade de informação. Ou seja, eu estou diminuindo. Por que eu estou diminuindo? Porque eu estou diminuindo a entropia do sistema. Quanto maior a maioria de zeros ou 1, menor a entropia. Consequentemente, eu preciso de menos circuito para poder escrever ele. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que está na minha cabeça quando eu olho para cá. Mas eu confesso para vocês que eu não li, eu não lembro de como que a gente resolve. Esse é olhando de uma forma mais macroscópica. Mas pode ser que a gente consiga resolver esse circuito, porque a tentação é essa, né? Colocar um 1 aqui para quê? Para eu poder me livrar dessa daqui. Mas e aqui? O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 ou vou colocar 0? E esse outro? Vou colocar 1 ou vou colocar 0? Então vamos ver como é que isso aqui fica. Aqui eu já tenho essa turminha aqui, tá certo? Aqui eu tenho a barra e D, tá claro? Esse quadradinho. Aí a pergunta é, será que eu completo esse aqui com 0 ou com 1? Eu deixei, olhando, né? Pensando assim, olhando para o teorema, teorema não, olhando para Shannon, né? A entropia de Shannon, o que eu faria? Olhando rapidamente, eu faria o seguinte, eu colocaria 0 aqui, colocaria 1 aqui, colocaria 0 aqui. Tá? Porque se eu fizer isso, eu coloquei 2 zeros, eu já tinha 8. Aqui eu coloquei 10 zeros e só coloquei um único 1. Né? Aí eu consigo resolver isso. Mas vejo, gente, que por que eu consigo resolver? Porque aí eu vou colocar uma carreirinha desses caras aqui. Aí você vai falar, mas e se eu colocasse aqui? Aí eu teria que representar um termo. Se eu coloco um zero aqui, eu não preciso aparecer com esse termo na equação. Vamos ver como é que isso vai ficando. Então, olha, aqui eu tenho esse outro termo que está aqui. Pode ser que até que eu nem compensasse colocar esse 1 aqui. Vamos ver como é que ele resolveu. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa. Essa aqui é uma forma, tá certo? Aquela foi sem os don't cares, tá certo? Agora, se eu colocar assumindo que esse aqui seja 1, tá? Aí eu tenho menos um fio, tá? Por quê? Porque eu coloquei o maior.
Era um número de dimensões menor, ou seja, eu estou aumentando minha área dentro daquele cubo booleano. Mas quem aqui? Esse é o ponto que ele coloca aqui. Então, na verdade, veja bem, o que ele colocou? Ele deixou esse zero mesmo, de fato, deixou esse zero, mas vocês viram qual que foi um pouco a minha forma de pensar? Essa foi a forma que ele colocou, tá certo? Aqui seria todo mundo igual a zero, não é isso? Ele teria um fio a mais. E aqui, no caso dele considerar aquele como um, o número de portas continua o mesmo, só que aqui eu diminuí um fio ou uma entrada naquela porta. Então foi bom. Então foi o que eu paguei e valeu a pena, né? Colocar um 1 aqui, porque eu tirei fora um fio, tá certo? Mas a quantidade de informação em termos de número de portas, número de operações que nós vamos fazer, ficou mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então dessa hora que a gente tem que pensar em Xenon, ver como é que ele funciona. Então a gente tem que colocar a nosso favor. Aqui tem essa porta, aqui uma lógica multinível horrorosa. Por que eu estou falando que é horrorosa? Porque eu estou olhando para aqui, eu estou contando. O número de entradas nessa porta OU é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma coisa monstruosa. Se for fazer um chip com um transistor de 7 entradas, um FENIN absurdo, né? Não é um negócio que se faz. Geralmente, né, no livro, né, no CATS, ele sempre fala que o número de FENIN que geralmente se faz, do ponto de vista prático, é 4. Tá certo? 4, que é o FENIN que se coloca normalmente. Aí, como é que a gente vai fazer para poder resolver? Né? Temos aqui soma de produtos, podemos representar em produtos somas, parece que diminuiu. Vamos ver se isso aqui diminuiu. Aqui, diminuiu com essa expressão que aqui está. Agora, vamos olhar para lá e ver. De novo, gente, o tempo inteiro eu fico pensando na questão do número de zeros ou número de uns. Aqui eu estou escolhendo olhar para o número de uns. Aqui eu estou escolhendo olhar para o número de zeros, quando eu faço o produto das somas. Ou seja, você sempre vai optar pelo menor número de portas que ele vai requerer. Então, se você olhou o número, se você conseguir representar essa equação de uma outra forma alternativa, por isso que a gente aplica De Morgan, né, e transita de uma para outra, aí você está diminuindo, né, o número de portas. É sempre essa a lógica, e aqui é como ele fica. Certo? Então, essas duas funções, esses dois hardware aqui desempenham a mesma função, só que essa daqui ela é absurdamente grande. Então, gente, aonde que de fato a gente não consegue simplificar? A gente não consegue simplificar sempre quando a entropia do sistema é alta, ou seja, a gente tem uma função onde o número de uns e o número de zeros sejam aproximadamente o mesmo. Certo? Aí a gente realmente tem uma função de alta entropia. Então, gasta mesmo, não tem jeito. Lembrando aí de uma imagem, né? Se você quiser comprimir a imagem, você não consegue. Uma imagem cinza, né, de bit de zeros e uns, né, de bit branco, bit preto, você tentar comprimir, você não vai conseguir. Agora, se for uma só branca, você pode fazer esse teste. Vocês vão ver. Tem tudo a ver com isso, né? Seja compressão de imagens, seja representação de circuitos. É o que o Xenon sempre falava. Então, vamos lá agora pegar, esse aqui é um resumo de tudo aí que a gente já viu, né? Está escrito aqui, eu depois subo com isso, eu estou querendo avançar aqui só para a gente poder começar a entrar nessa parte de lógica combinatória, tá bom, gente? Que seria o capítulo 3 do CATS e as unidades 4 e 5 do Roth. Então, gente, antes de eu passar para esse ponto, eu queria só fazer o seguinte resumo. Então, o que a gente viu? Quando a gente tinha aquelas funções incompletamente especificadas, em outras palavras, a gente tinha bit que tanto faz, o que a gente fazia? A gente olha para o cubo booleano, o mapa de Carnot, que é mais fácil, né, a partir daquela tabela verdade, e aí a gente tomava uma decisão, se a gente escolhia um valor 0 ou 1, entendendo que essa escolha que cabe a nós, né, ela é arbitrária, ela tem que visar única e exclusivamente a minimização do número de portas.
Tá certo? Então, basicamente isso. Ou seja, de minimização do número de portas, minimizar a entropia do sistema. Ou seja, se eu tenho muito zero, eu encho de zero. Se eu tenho muito um, eu encho de um onde eu puder. Agora, os lugares críticos que a gente coloca os zeros ou uns são aqueles lugares estratégicos nos quais eles vão, de fato, criar essas adjacências. Se eu crio uma adjacência, aí eu consigo simplificar. Ficou claro? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos agora trabalhar nesse capítulo 3. Pedro perguntou, então é melhor eliminar uma porta do que um fio nesse caso? Pedro, essa é uma boa pergunta. Eu estou parado aqui pensando aqui, o que é melhor? Eliminar uma porta ou um fio? Eu acho que depende de caso a caso. Assim, eu não vou dar uma resposta qualquer, não. Mas ela vai parecer que é uma resposta qualquer. Depende de onde o fio está vindo, né? Então, assim, você tem que olhar para o layout do circuito. Por isso que minimizar um circuito é um negócio complicado. Porque se tiver aquela... tem todo o problema de roteamento, né? Então, em primeiro lugar, o espaço que o fio ocupa. Esse é um problema. Aí alguém vai falar assim, não, mas hoje em dia eu faço chip com 7 camadas de metal. Né? E, sim, de fato tem chip com muita camada. Então, roteia aquele monte de metal. É verdade, é possível fazer isso. Então, Pedro, assim, pensando alto, né? Assim, eu falei, em primeiro lugar eu pensei, depende de onde está vindo o fio. Pode ser que ele está vindo de um lugar muito longe e aí ele vai ocupar muito espaço, vai introduzir capacitância, vai gerar atraso no circuito. Então, às vezes é melhor tirar um fio. Porque eu estou lá, às vezes abre um espacinho lá na porta para poder colocar um NMOS e um PMOS. Tá certo? Então, eu posso pensar assim. Mas quando eu começo pensando um pouco mais profundamente, eu vejo o seguinte, quando eu tenho uma série de multiníveis, né, e o que é caro é o silício. E se eu tenho a porta é feita no silício. Os fios são feitos em cima, eles não são feitos no silício, eles são feitos por cima, estão feitos em cima do óxido de silício. E eu tenho 7, eu só tenho uma camada de silício, mas eu tenho 7, posso ter até 7 de metais, né? Eu não sei qual que é o último nó de tecnologia, mas assim, eles vão empilhando esse monte de fio. Então, Pedro, assim, a minha resposta primeiro depende de onde está vindo o fio, mas aí pensando um pouco melhor, eu acho que a melhor estratégia é tentar eliminar uma porta, porque a porta você faz no silício, e o silício é caro, mais caro, né? Então, acho que é mais ou menos isso, tá certo? Talvez tenha como rotear e dar um jeito, tá? Essa é uma suposição minha, eu suspeito, como dizem ali, né? É uma adivinhação educada, né? Um educated guess. Então vamos lá partir para esse capítulo 3 aqui agora, né? Então, novamente, a gente vai partir para essa questão de simplificação, né? Simplificação em 2 níveis, a gente vai explorar esses bits de tanto faz e colocar um algoritmo de simplificação, existem alguns além daqueles outros, né? A implementação lógica, ela utiliza, né, essas lógicas de 2 níveis e essas formas canônicas utilizando NAND e NOR, tá certo? Ou uma lógica de multinível, onde você vai começar a entrar com AND ou OR. Relembrando, na vida, né, tudo tem um custo, né? A vantagem dessa aqui de 2 níveis, se a gente lembra, né, alguns daqueles diagramas temporais, é que a gente conseguia fazer circuitos mais rápidos, porém ocupa mais espaço, gasta mais energia. A de multinível ocupa menos espaço, gasta menos energia, mas é mais lento, tá certo? Então é mais ou menos isso, né? E aqui olhar esse diagrama temporal. Por fim, eu não acho que a gente vai conseguir chegar nisso hoje, né? Falar um pouquinho sobre linguagem de descrição de hardware, né? Que é o Verilog. Vamos ver depois como é que a gente faz uma atividade de Verilog, atividade online, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu não sei se tem como a gente fazer isso, talvez seja um momento aí, a gente até tentar fazer alguns... A gente pode fazer uma experiência numa aula dessas aí, eu vou pedir depois para o Guilherme, né, o monitor, me ajudar aqui. Que a turma mais nova é muito melhor em Verilog do que eu, muito melhor. Então, às vezes, ele pode me dar uma ajuda aqui na gente montar
uma aula na qual vocês fazem um exercício de Verilog, e aí esse exercício vocês fazem em grupo, tentam resolver ele em grupo, tá? Então, vamos tentar avançar aqui um pouquinho nesses 15 minutos. Aí tem essa questão do comparador de 2 bits, né? Então, por exemplo, você vai fazer um comparador de 2 bits. O que é um comparador de 2 bits? Por exemplo, esse aqui, o igual, você já sabe até como é que vai implementar isso, né? A gente tem um ou exclusivo aqui de alguma forma, né? Então, esse aqui a gente já sabe qual que é o resultado aqui. Então já está vendo nas diagonais naqueles cubos lá, aquele tipo de coisa, né, que a gente explora. É menor que ou maior que, tá? Então, funções equivalentes, né? O maior que e o menor que, elas são relativamente equivalentes. Talvez dê até para a gente pegar um inverso uma da outra, né? Porque se uma o contrário dessa deve ser essa daqui. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então vamos ver. Então, por exemplo, não é tão igualzinho não, tá vendo aqui? Eu estava pensando que eu podia talvez pegar o menor que ser o inverso do maior que, né? Mas tem esse bit aqui, então não dá para pegar da mesma forma, então não dá para pegar o oposto não, é um pouquinho mais complicado, né? Senão eu já estava pensando em fazer alguma coisa, porque tem esse caso aqui, porque ele também está contido, né? Aqui, por exemplo, o fato desse bit 00 e 00, apesar de serem iguais, né, deixa eu pegar um caso aqui melhor, né? Esse caso que está aqui, né? Esse caso 01, né? Eles são diferentes, mas ele não está contido aqui. Nesse caso aqui também, esse aqui também, o bit que foi igual, ele não está contido. Então não dá para eu simplesmente pegar e negar essa função aqui. Eu pensei, óbvio, não dá, né? Porque a gente tem sempre o bit que é igual ao outro. Mas essas aqui são as funções que a gente tem, né, de comparação. De novo, lembrando, né, que muito provavelmente a entropia desses dois aqui deve ser muito parecida, né, porque são funções muito semelhantes. Então vamos ver aqui como é que isso aqui fica, né? Esse aqui da esquerda, né, é o diagrama de blocos, e a tabela verdade é essa aqui que está à direita, né? Então a gente vai precisar de um mapa de Carnot de 4 variáveis, porque eu tenho os bits A, B, C, D, né, para cada um desses dois números binários, para cada uma dessas funções, menor que, igual ou maior que. Basicamente é isso. Então aqui eles estão, né? O comparador de 2 bits. Vamos lembrar esse daqui mais fácil, né? Que você já vê que é diagonal, né? Quando for igual, então sai de cara essa diagonal, né? E esse aqui ele for menor que, né? Ou seja, o AB menor que o CD. Então ele ocupa mais essa parte e esse outro ocupa mais essa parte de cá, do diagrama né, do mapa de Carnot. Então agora vamos começar a partir para poder fazer as devidas simplificações. Então aqui a gente tem essa que está muito clara aqui, né? Não é isso? A gente tem esse termo aqui, né? Esse termo aqui que a gente tem vai ser o A barra C, é esse que está aqui, não é isso? Esse termo aqui, esse quadradinho que está aqui, porque o B tanto faz e o D também tanto faz. Então está aqui o A barra C. E aqui nós temos esse outro termo aqui, que está aqui, né? Esse que a gente pode simplificar. Esse que está aqui é esse termo aqui, que é o B barra, tá certo? Que é esse sujeito que está aqui, que ele está aqui também, B barra, C, está nessa linha, e o D, que também está aqui. O A, ele pode ser tanto 1, né, quanto 0, ele tanto faz. Então, eu eliminei. Da mesma forma que esse outro termo. Então, esse aqui também é aquele que eu mencionei, né? Esse aqui não tem jeito de você simplificar. E, de novo, aqui fica claro, né, que a gente está fazendo essa tabela de equivalência, a gente está olhando para só aqueles elementos na diagonal, né, daqueles cubos, ou seja, a gente vai conseguir fazer isso aqui com o exclusivo. E, por fim, esse o... Né, aí, ó, pronto, só que aqui é o NOR, não exclusivo, né, que nada mais é do que um ou exclusivo negado, né.
certo? Então é assim que a gente faz. Então a gente compara como? Como que a gente compara? Compara bit a bit, né? Tá vendo? Eu comparo o A com C e o B com D, né? O menos significativo de cada um e com o mais significativo de cada um, ou vice-versa, né? Se for AB, aí é o contrário do que eu acabei de falar. AB, CD, ou se for BA, DC, né? Mas, enfim. E por fim, esse outro, né, que vocês podem ver que ele é simétrico a esse que está aqui, aquilo que eu estava mencionando. Funções de, de entropia semelhante, né, consequentemente, as funções, né, que a gente vai descrever, elas vão ser aproximadamente as mesmas. Então, esse é o comparador de 2 bits. Né? E aqui ele está falando, né, que o maior que o menor que, ele simplesmente você substitui o A por C e o B por D. Basicamente isso. Tá certo? Como assim? Então vamos lá. O A por C, o A por C e o B por D. Então quando eu olhar para cá, eu neguei, né? Na prática, eu pego esse cara, nego esse, pego esse cara que está aqui, nego ele, nego aquele. É só isso que eu fiz. Tá certo? É só isso que a gente faz aqui. Só a gente negar cada um deles. Então agora, na hora da gente implementar, né? Aqui é uma forma, como que essa aqui é colecionando todos aqueles minterms, né? Então você está vendo aqui que está pegando um monte de coisa sem nenhuma simplificação. Então aqui um número excessivo de portas, né? Inclusive uma porta aqui de 4. Ou você está usando 2 ou exclusivos aqui comparando. Aí a pergunta é, mas espera aí nós vamos ter que voltar naquela aula, né, que a gente fala como que eu consigo representar uma ou exclusivo. Se eu não me engano, são 12 transistores. A gente conseguia representar com 12 transistores. E o livro ele também mostra uma outra forma alternativa representando com 14. Então vamos contar aqui rapidinho. Aqui eu tenho quanto? Aqui é um NOR, né? Um no, não exclusivo. Então tem que colocar mais 2 aqui. Então, na verdade, aqui eu tenho 14 mais 14, 28. Aqui eu tenho mais 6, 28 mais 6, aí então eu vou estar com 34. E aqui, quanto que nós vamos ter? Aqui é que o negócio vai começar a pegar. Por quê? Porque eu tenho portas de 4 entradas. Então, na verdade, um NAND comum, comum não, né? Um NAND de 2 entradas, eu tenho 4 transistores. Um AND eu tenho 6, porque eu coloco um inversor na saída. Então, aqui, como eu tenho 4 entradas, então, na verdade, eu não tenho 4 transistores. Eu tenho esse cara aqui, ele vai ter 8. Mais 2, 10. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 40 aqui. A mesma forma aqui. 50, né? Porque aqui, de novo, eu tenho 4 entradas, 8, mais 2. Então, aqui eu estou com 50 transistores, isso aqui eu estava com 34. Então, uma economia razoável aqui, tá certo? Então, a forma da gente falar. Aqui, de novo, aqui é a outra forma que ele colocou aqui para poder implementar um no exclusivo, tá certo? Depois eu não fiz aqui, a gente pode contar também o número de transistores aqui desse no exclusivo, se ele é menor do que 14, né? Eu não sei se vai ser menor do que 14. Por quê? Porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Então não valeu a pena. Se eu tenho 6 e 6, 12 mais 4, tá dando 16. Então eu estou ganhando aqui com a minha fórmulazinha de fazer um ou exclusivo e depois negar, tá certo? Então, gente, eu sempre fico fazendo essas contas para a gente ver o que é que realmente vale a pena, né? Por isso que às vezes vale a pena a gente pensar mesmo naqueles circuitos, né, no nível de transistor CMOS, para poder ver onde que a gente melhora, né? Onde que a gente consegue economizar. Gente, nós temos aí mais 4 minutos para a aula de hoje. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Por quê? Porque a gente vai começar a descrever um multiplicador de bits 2 por 2 e eu gostaria de gastar mais tempo. Então, eu vou parar nesse momento aqui e perguntar se alguém tem alguma dúvida, seja no material ou seja das aulas, esse tipo de coisa. Se vocês tiverem algum questionamento, podem ficar à vontade. O que vocês querem se pronunciar? Porque eu acho que não dá tempo a gente entrar nessa parte
da matéria agora não. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma ponderação? Então vamos lá.